início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus, nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus esteja recebendo o nosso louvor, que Ele receba também a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós estamos gratos por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, para Te buscar, para Te adorar, para Te ouvir, Senhor, e também, Senhor, para confessar os nossos pecados. Meu Deus, sabemos que Tu és santo, que nós devemos também, meu Deus, sermos santos. Nós estamos aqui, Senhor, para nos humilhar perante Ti, Senhor, pedir para que o Senhor apague, para que o Senhor perdoe as nossas transgressões, para que o nosso culto, Senhor, seja agradável a Ti, Senhor, para que nós tenhamos, Senhor, a alegria da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, sentir a graça salvadora de Cristo constantemente conosco, que nós possamos, meu Deus, sentir o Teu cuidado eterno para cada um de nós e com os nossos irmãos, Senhor. Esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, esteja abençoando, recebendo também o louvor daqueles que não podem vir à Tua casa, Senhor, mas como igrejas estão participando deste culto, Senhor, através das redes sociais. Nós Te louvamos pela vida de cada um deles. Nós Te louvamos, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Essa é a nossa oração, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a esse Deus tão grande, tão poderoso. Nós vamos cantar Cruz de Cruz.
palavra de Deus, Gálatas 2, de 16 a 20. Gálatas 2, de 16 a 20, diz assim a palavra do Senhor: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos continuar orando pelos pedidos que têm sido apresentados, orando pela saúde dos nossos irmãos, orando para que a cura da Covid venha. Nós necessitamos disso. Orando para que essa tribulação que todo mundo está vivendo passe e que nós possamos voltar à normalidade do nosso dia a dia, apesar que muitos dizem que nós nunca mais seremos os mesmos, mas nós confiamos no nosso Deus, nós temos a presença do nosso Deus nos guiando, nos direcionando. Nós vamos orar também pelos nossos idosos, pelas crianças, adolescentes, jovens na questão das aulas. Vamos orar pelas finanças, tanto daqueles que estão empregados, como estão desempregados, como os autônomos, os empresários. Nós precisamos orar por cada um deles. Vamos orar por missões estaduais. Nós estamos em campanha de missões estaduais e a gente percebe que com esse distanciamento fica mais difícil fazer missões presencialmente. A denominação batista tem trabalhado muito através de PGMs, então com discipulado, com
com intencionalidade nos relacionamentos, e através das redes sociais isso fica mais distante. A gente tem visto isso nos nossos cultos. No começo, quando era novidade, muitas pessoas participavam, muitas pessoas interagiam. Hoje poucas pessoas da igreja têm participado, muitos de fora. Nós louvamos a Deus porque as pessoas de fora estão ouvindo o Evangelho. Gostaria de convidar a irmã Áurea que viesse à frente orar, fazer esse momento de intercessão, que nós possamos todos interceder neste momento também uns pelos outros. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor, ó Pai. Foi o Senhor que apenas com a tua palavra criou todas as coisas, e o Senhor, ó Pai, antes mesmo de criar todas as coisas, o Senhor já conhecia a cada um de nós. O Senhor, ó Pai, conhecia o nome de cada um de nós e já sabia, ó Pai, tudo aquilo que nós passaríamos, tudo aquilo que nós enfrentaríamos. Nós te louvamos, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor tem o controle de tudo. Nós te louvamos, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor já possibilitou, ó Pai, a solução para todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, principalmente pelo teu amor, pela entrega do teu Filho Jesus, ó Pai, que mesmo sendo Deus, entregou a si mesmo para morrer por cada um de nós, para pagar, ó Pai, o preço dos nossos pecados. Nós queremos te louvar, porque por meio dessa revelação, por meio desse sacrifício, nós conhecemos a Ti, nós conhecemos o Teu poder, nós conhecemos as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E como temos aprendido na Tua palavra, Senhor, nós queremos nesse momento diante do Senhor, diante, ó Pai, do Teu trono de graça, nós queremos levantar as nossas mãos, nós queremos levantar as nossas vozes e nós queremos clamar, ó Pai, por cada um dos Teus filhos, nós queremos clamar por essa nação, nós queremos clamar, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, pelos idosos, nós queremos colocar cada um diante de Ti, ó Pai, confiando, Senhor, na Tua graça, no restabelecimento, na cura, ó Pai, na vitória de cada um dos Teus filhos. Nós queremos colocar a Tua igreja, ó Pai, que está aqui nessa terra, ó Pai, nós queremos colocar a cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos. Todos nós temos as nossas dificuldades no nosso dia a dia, Senhor, mas nós também temos o Senhor, que a cada dia tem estado com os ouvidos do Senhor atento ao clamor do Teu povo. O Senhor tem estado com a mão do Senhor, ó Pai, estendida para salvar, para nos levantar, ó Pai, nos momentos de necessidade. Por isso, nesse momento, com toda a nossa fé, com toda a nossa certeza, com toda a nossa gratidão, nós já queremos Te agradecer pela vitória. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Nós estamos alegres porque nós podemos confiar no provimento do Senhor. Nós estamos alegres, ó Pai, porque nós sabemos que nós estamos diante de Ti e o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Nós então colocamos, ó Pai, nesse dia, ó Pai, na Tua presença, a cada um dos Teus servos, os idosos, as crianças, ó Deus, os adolescentes, aqueles, ó Pai, que moram em lares onde seus pais, seus irmãos não conhecem a Ti. Que o Senhor esteja guiando os passos de cada um, que o Senhor esteja firmando, ó Pai, os passos deles no Senhor, e que por meio das suas vidas, ó Pai, a luz do Senhor possa resplandecer em cada lar, e que por meio, ó Pai, dos adolescentes, dos Teus filhos, os seus familiares, ó Pai, os seus amigos, possam conhecer a Ti. E nós queremos então, ó Pai, nesse dia de hoje, que estamos diante do Senhor aqui, apresentar cada necessidade, a cada pedido, Senhor. Nós queremos colocar cada enfermidade, cada lar, ó Pai, cada dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de conflito, ó Pai, entre familiares, entre esposo ou esposa, entre filhos e pais, ou entre irmãos com irmãs, que o Senhor esteja abençoando a cada lar. Que o Senhor, ó Pai, possa se fazer presente nos nossos corações e em nossos lares, ó Pai, que nós possamos ser, assim como a Tua palavra nos ensina, ser luz nesse mundo de trevas.
trevas, ó Pai. Que o Senhor esteja nos usando, ó Pai, neste momento onde o país, o mundo tem passado por dificuldade, por conflitos, ó Deus, por insegurança, por medo. Que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos do Senhor. Que nós venhamos levar paz, que nós venhamos abençoar as pessoas por meio da Tua palavra. E que cada dia, ó Pai, nós venhamos a lutar diligentemente pela fé. Que a cada dia nós venhamos a lutar diligentemente, ó Pai, pela alegria de estar na Tua presença, pela fé que nós temos ao Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ter sempre a convicção que a vitória está no Senhor. Por isso, nesse momento, nós colocamos a Tua igreja, a cada um dos Teus filhos, a cada necessidade que o Senhor conhece, e te pedimos que, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, por causa do Seu grande nome, por causa das Suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, ó Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos também te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e a cada dia o Senhor esteja perdoando as nossas iniquidades, ó Pai, os nossos pecados. E que nós venhamos a sempre com corações gratos, ó Pai, sempre buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor, ó Pai, que o Senhor das nossas vidas ocupe, ó Pai, cada detalhe, ó Pai, cada coisa das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez, vamos cantar Circunstâncias. Paz que eu sinto em minha alma
Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 26. Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Queridos, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse acontecimento ele é relatado nos 3 primeiros evangelhos. Interessante que quando combinamos os fatos, nós vemos que o homem era rico, jovem e ocupava uma posição de destaque, provavelmente, talvez até sendo líder ou chefe de uma sinagoga. Obviamente, é digno de elogio o fato dele ter procurado Jesus publicamente para perguntar sobre as dúvidas. Apesar de ser quem ele era um homem importante, mas ele abre mão disso e vai lá com humildade perguntar para Jesus. E ao contrário de muitas perguntas que eram feitas publicamente para Jesus, perguntas capciosas que tentavam fazer com que Jesus se contradissesse, ele faz ao contrário. Ele tinha realmente uma intenção no coração de saber a verdade, de ouvir a verdade. Então faz a pergunta que não apenas ele, o povo da sua época buscava, mas que muitas pessoas também buscam hoje. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E a partir daí, até o verso 26, surgem 4 perguntas que eram do interesse de todos naquela época e que também nos é interessante nos dias de hoje. E a primeira pergunta é que, se formos analisar, não chega nem a ser uma pergunta, mas Jesus transforma em pergunta, que é bom? Versos 16 e 17. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Apesar da sua abordagem ser a respeito de salvação, tendo por base as obras e não a fé, fica claro que aquele jovem estava sendo sincero, ele realmente estava interessado naquilo. Sua maneira de encarar a salvação não era diferente de outros judeus do seu tempo. Eles tinham esse parâmetro, eles tinham essa visão de que bens eram ligados à vida eterna, que cumprir lei era ligado à vida eterna, mas apesar de sua posição, sociedade, sua moralidade, a sua religião, ele sentia a clara necessidade de algo mais. E a resposta de Jesus, porém, não se concentrou na salvação, mas levou o jovem a pensar seriamente sobre o significado do que é bom. Jesus usou a palavra que ele se dirigiu para trabalhar em cima disso com aquele jovem. Bom só existe um, disse Jesus. Você crê que eu sou bom? Então você crê que eu sou Deus.
se Jesus é apenas mais um dos muitos líderes religiosos que tinham naquela época, então as palavras dele não teriam peso. Mas ele questiona, olha, você crê, você sabe que bom, só há um, e esse um é Deus, então você sabe que eu sou Deus, você sabe que o que eu falar, você terá que levar em consideração. Então, se Jesus é bom, então ele é Deus, nós devemos estar atentos ao que ele fala, ao que ele diz. Interligado à questão da bondade, Jesus trouxe à tona a questão dos mandamentos. Por acaso ele ensinou as pessoas receberem a vida eterna através das obras? Se alguém fosse capaz de receber a salvação através das obras, esse alguém seria perfeito, porque ele não romperia nada da lei, então alcançaria a perfeição. Nós sabemos que perfeito apenas nosso Jesus como homem. Então acontece, porém, que ninguém consegue guardar a lei perfeitamente. Eu não consigo, você não consegue, pastores, líderes, ninguém consegue guardar a lei perfeitamente. Então, ninguém vai ser justificado por cumprir a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, como está escrito lá em Romanos 3:20. Jesus não introduziu o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo, mas para mostrar a ele do que ele precisava ser salvo, apesar da ausência de bondade naquele jovem, apesar da ausência de bondade em você, apesar da ausência de bondade em mim. Então olha a definição bom no dicionário, ela vem confirmar isso. A primeira definição ela é voltada para os cristãos. Ela diz: corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à natureza, adequação ou função de alguém. Nós sabemos perfeitamente que nós não atendemos os requisitos que Deus esperava para que pudéssemos ser salvos. Tanto é que teve a necessidade da vinda de Cristo, porque nós não dávamos conta, não damos conta e não daremos conta de por nós mesmos conseguir a salvação. Então nós não somos bons porque nós não atendemos à necessidade, àquilo que Deus realmente esperava de nós. Ele já nem espera, tanto é que conhece o homem, mas aquilo que ele foi criado, que o homem foi criado, nós não conseguimos suprir isso por causa do pecado. E o dicionário traz a segunda definição, e essa é relacionada a Deus. A definição diz que bom é misericordioso, indulgente, magnânimo e caridoso. Obviamente alguns dos muitos atributos do nosso Senhor, mas o fato é que nós não somos bons. Segundo Tiago 1, a partir dos versos 22, ele fala que a lei é um espelho que obviamente mostra o quanto somos alguém de que necessitamos de Deus, o quanto precisamos ser salvos por alguém perfeito, porque nós não temos essa capacidade. Ninguém é salvo pela bondade, porque não há ninguém que é bom. A segunda pergunta do texto lido é: quais mandamentos? Versos 18 e 19 diz assim: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que o jovem estava divagando quando fez essa pergunta? Não, ele estava cometendo um erro em achar que a lei de Deus, que ela pudesse ser separada, falando: não, essa lei aqui é importante você cumprir, essa lei aqui é secundária, se você cumprir não tem problema. Mas classificar a lei de Deus em maior ou menor é interpretar totalmente errado o propósito da lei. Pois qualquer, olha o que diz Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se você está cumprindo toda a lei, mas você conta uma mentira, ou como dizem, uma mentirinha de nada, você está tropeçando em toda a lei. Você está desobedecendo. A lei, ela representa a autoridade de Deus, a seriedade de Deus, de como Deus age conosco. E desobedecer qualquer uma delas
significa rebelar-se contra Deus. Nós temos uma cultura errada que recebemos desde pequeno sobre pecadinhos, pecado e pecadões. Mas para Deus não existe isso. Entendamos que os nossos pecados fossem como uma infração de trânsito. Não existe multa leve para o pecado. Não existe multa grave, multa gravíssima. Seria a perca da habilitação, a perca da nossa vida. Nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Cada um dos nossos pequenos pecados aos nossos olhos são grandes ofensas contra Deus. E a lei é um todo que representa a seriedade, como Deus trata, como Deus quer trabalhar o nosso ser. Por isso todas essas leis, por isso a nossa dificuldade, apesar que devemos tentar, lutar, nos esforçar para buscarmos a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E é baseado na lei de Deus, através do Espírito Santo nos orientando, que a gente consegue perceber a vontade de Deus nas nossas vidas. Certamente o jovem ele estava pensando numa obediência exterior, mas ele se esqueceu da atitude de dentro do coração dele. Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte que odiar equivalia moralmente a cometer assassinato, que lascívia correspondia a adultério, comparadamente ao adultério. Então, era muito bom o jovem ter bons costumes, moral elevada, mas infelizmente ele não percebeu o seu pecado e nem se arrependeu e creu em Cristo. Importante observarmos que Jesus não citou o mandamento que se aplicava a esse jovem. Não cobiçarás, Êxodo 20, 17. O rapaz deveria ter refletido a respeito de todos os mandamentos, não apenas aqueles que Jesus citou. Será que estava procurando talvez ali uma maneira mais fácil de entrar ao céu? Ou seja, não, eu quero a resposta pronta para eu já poder pegar esse atalho. Mas não existe respostas prontas. É uma busca que temos de fazer a vontade de Deus, mas nós recebemos a salvação através somente de Cristo. Mas ele questionava, ele não entendia o porquê o que lhe faltava para conseguir a vida eterna. Então, eu creio que o testemunho dele foi sincero, mas ele não permitiu que a palavra de Jesus entrasse no seu coração, ele não refletiu no que Jesus falou. E diz Marcos 10, 21, Jesus sentiu um amor repentino por aquele jovem, de modo que continuou a ajudá-lo. E queridos irmãos, quantas vezes o Espírito Santo está nos ajudando, está ali trabalhando no nosso coração, mas a gente está fazendo como aquele jovem, não permitindo que ele nos ajude, não permitindo que nós ouçamos a palavra de Deus. Quando somos exortados através da palavra de Deus, as respostas são: não me julgue, não fale isso, olhe quem é você para estar falando de mim. Então, nós caímos nesse defeito, nesse problema. E quantas vezes somos teimosos também de não obedecermos aos ensinamentos. Muitos são crentes, nós recebemos ensinamentos cristãos primeiramente em casa. Então você que já veio de uma família cristã, os nossos primeiros pensamentos e ensinamentos cristãos, eles vieram de casa, mas somos teimosos desde criança. E a gente vai ouvindo, ouve um líder, ouve um conselheiro, ouve o pastor, lê a Bíblia, ouve Deus falando através das orações, mas a gente fica com uma visão totalmente fechada. Então nós ficamos olhando apenas para aquilo que é do nosso interesse, para nós mesmos, para os nossos pecados que já estão ali petrificados em nós e que muitas vezes já fazem parte de nós, a gente não percebe esses pecados. Cada mandamento que obedecemos é uma vitória pessoal, uma santificação, mas não faz com que sejamos perfeitos, não faz com que consigamos a salvação. E daí vem a terceira pergunta do texto lido, que é: que me falta ainda? O que te falta ainda para conseguir a vida eterna? Disse-lhe o jovem:
A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, estou lendo do 20 até o 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Em parte alguma da Bíblia, nós somos ensinados de que um pecador ele é salvo por vender seus bens e doá-los. Jesus nunca disse a Nicodemos isso, nem a outro pecador cuja história esteja relatada na Bíblia. E conhecendo a história de Jesus, conhecendo a palavra de Deus, dificilmente ele falou isso para alguém em termos de merecimento próprio. Não, eu vou vender isso aqui e vou conseguir a salvação. Jesus sabia que aquele jovem era ambicioso. Ele era jovem, tinha poder, tinha status. Então a sua ambição fez com que ele conseguisse esse poder, esse status. Mas Jesus sabia também que aquele jovem amava as riquezas que ele tinha. E ao pedir que ele vendesse tudo e desse aos pobres, Jesus obrigou o jovem, sabe ao quê? A examinar o seu próprio coração, a estabelecer suas prioridades, a traçar um novo rumo ou a continuar no rumo que ele estava. Mesmo com todas as suas qualidades tão louváveis, o jovem continuava não amando a Deus acima de todas as coisas, não amando a Deus de coração. Os seus bens eram o seu Deus e foi incapaz de obedecer a ordem: vai, vende, vem e segue-me. O jovem obviamente saiu muito angustiado, mas poderia ter saído em paz e alegre. É impossível, irmãos, amarmos, servirmos a dois senhores. Mateus, a partir do verso 24 e nos seguintes, fala sobre isso. Nós podemos estar certo que longe de Cristo, as posses materiais, o dinheiro, eles não proporcionam alegria e prazer permanentemente. Eles são temporários, eles são ocasionais, não são constantes. É bom ter dinheiro para poder comprar as coisas, para suprir as nossas necessidades, mas a menos que aquele líder rico tenha se voltado para Cristo, morreu sem salvação e simplesmente foi um dos muitos ricos que morreu com uma vida vazia. Esses versos nos chamam muita atenção, principalmente por aqueles que buscam a santidade, buscam a vontade de Deus, muitas vezes são exaltados por isso, mas são exaltados pela comunidade, pelos irmãos que estão próximos, pelo líder, pelo pastor da igreja, e até mesmo por eles mesmos, mas ele não entende que essa perfeição, entre aspas, ela pode ser uma armadilha para a pessoa não se examinar. Imagine, se você só é elogiado porque você é um bom crente, porque você é um bom líder, porque você é um bom marido, porque você é um bom filho, você não passa a refletir naquilo que você esteja tropeçando, naquilo que você esteja errado. Você passa a se achar o tal, você fala: não, eu realmente sou bom, eu preciso melhorar para ser melhor ainda para mim. Mas isso deixa a armadilha pronta para que você caia nela, porque você não vai examinar seu coração, você não vai examinar os seus defeitos, as suas fraquezas. E o jovem caiu nessa armadilha. A análise que nós devemos fazer sobre a nossa vida não é sobre os elogios que recebemos, é sobre as críticas que recebemos, é sobre a palavra de Deus. A prioridade deve ser a palavra de Deus. Ela é quem nos mostra como estamos na nossa vida, o que precisamos melhorar, como necessitamos nos fortalecer. E a quarta e a última pergunta do texto lido é: quem pode ser salvo? 23 a 26 diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
O povo judeu daqueles dias, ele acreditava que a riqueza era a evidência das bênçãos de Deus. Para isso eles tomavam como orientação ou tomavam como prova isso, as promessas dadas, eles tinham por base isso, as promessas dadas de Deus ao seu povo ali no início da nação judaica. É certo que Deus prometeu bênçãos materiais caso o povo fosse obediente, mas também ele prometeu fracassos, ele prometeu perca material caso o povo fosse desobediente. Isso lá em Deuteronômio capítulos 26, 27 e 28, você vai ver isso. Mas devemos entender que no começo da existência do seu povo, a única forma de fazê-los obedecer era através de recompensa. E para fazê-los não desobedecer era através dos castigos. É assim que nós ensinamos as nossas crianças. Quando uma criança nasce, ela vai crescendo, ela começa a desobedecer, você dá castigo. Se ela obedecer, você dá presente, ele é premiado. Alguns educadores ensinam que deve criar a criança ali no cantinho da disciplina. Se a criança faz algo de errado e tem 5 anos, ela tem que ficar 5 minutos ali na cadeira do pensamento e identificando o que ela fez de errado, como pode melhorar. E também falam sobre o prêmio. Olha, quando ele fizer diferente o que ele fazia de errado e estiver fazendo certo agora, então você pega e dê um prêmio para ele, premie. Imagine se depois de grande nós continuássemos com esse pensamento. Imagina ali eu cometendo o erro, tendo que ficar 45 minutos sentado no cantinho da disciplina, pensando sobre o que eu errei, qual a maneira que eu deveria ter me importado. E é assim que nós ensinamos as crianças, assim que Deus ensinou o seu povo no começo da história. Mas agora o grau mais elevado de obediência ele vai aumentando, o nível vai aumentando. Ele não se baseia mais no desejo de recompensa, nem no medo do castigo. Agora é baseado no amor. Em sua vida, em seus ensinamentos, Jesus procurou mostrar às pessoas que as bênçãos espirituais são muito mais importantes do que o lucro material, muito mais importante. Deus vê o coração e Ele quer construir o nosso caráter, Ele quer moldar a nossa vida, Ele quer quebrar aquele vaso e fazer de novo um vaso de honra, um vaso que agrade a Ele. A salvação é uma dádiva de Deus em resposta à fé do homem, e também as exigências que Deus fez. E aí ele tem essa exigência cumprida em Cristo Jesus, que esse sim, homem perfeito, sem pecado, que morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Jó era um homem reto, foi posto à prova, ele era rico, foi posto à prova, perdeu tudo, continuou sendo um homem reto. Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus, que Deus se agradava de Noé. Uma vez que os judeus eram zelosos, os discípulos e muitos discípulos eram judeus, ficaram espantados quando Jesus disse isso em relação às riquezas. A pergunta que fazem reflete a sua teologia. Se um homem rico não pode ser salvo, que esperança há para o pobre? Um pobre que não recebe bênçãos de Deus. Como vamos fazer? E alguns manuscritos de Marcos 10, 24 dizem: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Esse é sem dúvida um dos sentidos do ensinamento de Jesus, quando ele fala também da dificuldade do rico entrar no céu, que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele está falando sobre isso, sobre essa dificuldade que o rico tem de largar a sua riqueza, de largar o seu amor e ter um amor verdadeiro por Deus. Abraão era um homem extremamente rico e ainda assim foi um homem de grande fé e de muito temor a Deus. É bom possuir as coisas, mas não devemos deixar que elas exerçam influência sobre nós. Aqui Jesus está falando de dinheiro, mas a gente tem falado sobre tantas coisas, sobre tantos ídolos que nós temos colocado nas nossas vidas, quanta prioridade a gente tem colocado no lugar de Deus.
como a obra do Senhor ela está ficando secundária, como o tempo de oração, o tempo de comunhão com Deus está ficando à parte. Agora a oração, a leitura bíblica, devocional é se sobrar tempo, não é os outros que esperem, é Deus que espere sobrar tempo para aquilo que eu estou fazendo. Queridos, não podemos seguir a Jesus e viver para as riquezas do mundo, para o que o mundo nos oferece. Não devemos servir a dois senhores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Jesus requer de todos nós que desejamos segui-lo, não uma bondade, pois nós não temos. Não que nós cumpramos todos os mandamentos, porque nós não damos conta. Não pelos nossos méritos, porque nós não temos, mas pelo seu amor supremo, pelo tão grande amor que Ele fez por nós na cruz. Ele quer que nós o sigamos por amor a Ele. Ele falava que, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Os que quiserem me seguir podem vir. Nós vimos que muitas pessoas seguiram, mas as multidões que seguiam a Jesus, essas não estavam presentes com Ele nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. E é isso que nós devemos buscar, amar o nosso Deus, entender que Ele nos amou tanto e nos amou primeiro, que deu seu único Filho. Ele se fez homem, um homem perfeito, para vir passar por tudo que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa, e vencer o pecado, vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, se você entendeu isso, se você quer realmente mudar o direcionamento da sua vida, você entendeu que, olha, não adianta eu tentar ter uma vida melhor se eu não entender que eu sou pecador, que eu devo amar a Cristo, seguir a Cristo. Coloque a sua vida na presença do Senhor neste momento. Se você é crente, fortaleça esse laço, fortaleça essa comunhão com Deus. Se você não é, não faça como aquele jovem que ignorou as palavras de Deus porque ele amava mais o dinheiro. Talvez você ame mais a vida que você tem, talvez você ame mais a vida de festas, de bebidas que você tem, talvez você ame mais a vida de vícios que você tem, a vida de mentira, a vida de adultério, talvez você ame tantas outras coisas além de Deus. Você está fazendo igual aquele jovem, mas aquele jovem teve a vida eterna perdida, segundo nos consta, a não ser que depois ele mudou de atitude. Mas até onde sabemos, aquele jovem não se arrependeu, ele preferiu seguir suas riquezas com tristeza, mas preferiu que nós possamos seguir ao nosso Deus com amor, confiantes que Jesus morreu por nós e fazendo com que todo aquele sacrifício que Ele fez a respeito de mim, de você, de todos nós, não tenha sido em vão. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e depois demonstrar esse amor aos próximos. Se nós amamos a Deus que nós não vemos, então como não vamos amar as pessoas a quem nós vemos? Que Deus esteja nos abençoando através da sua palavra e que a gente possa realmente colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Amém. Jesus é maravilhoso.
Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele me ama e me faz feliz. Jesus é maravilhoso. Ele me ama e me faz feliz. Jesus é Nós estamos encerrando o nosso culto, agradecendo a cada irmão, a cada irmã que tem participado conosco, seja virtualmente, seja presencialmente. Para a gente é uma alegria tê-los aqui, é um prazer mesmo vê-los. É também uma alegria saber que você está participando aí através dos nossos cultos online. Nós gostaríamos de dizer que o período de arrecadação das cestas, dos itens das cestas básicas, já está aberto. Então, você que tem mantimento, você que tem condições de comprar mantimentos e dar para aqueles que estão necessitando, faça isso, coloque um propósito no teu coração de contribuir para pessoas que têm tido essa necessidade. Estejam orando, colocando os seus pedidos também nos nossos cultos, através do culto de quarta-feira, através do culto de manhã, do culto da noite, através das devocionais de manhã às 6 horas, à noite às 20 horas. Esteja participando. Eu sei que nem todo mundo dá conta de acordar às 6 horas para estar participando da devocional uma hora, mas você pode acordar às 7h30 e pode acompanhar, pode orar, pode ser abençoado através das boas palavras que ela tem trazido. Eu sei que 20 horas da noite muita gente está ali correndo com janta. Deixe seu celular, coloque ali, você vai ouvindo, vai acompanhando a devocional também, através da irmã Letícia, através da irmã Carol também que está participando. Mas não deixe de participar, não deixe de cultuar o nosso Deus, não deixe de orar. Então nós chegamos assim ao final do nosso culto, agradecendo a cada um que tem estado conosco, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida.